Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos ao Diário de um Professor em Quarentena. Hoje, em casa nova, né? Normalmente essas gravações são feitas pelo celular, daquele jeito assim, hiper, super, extra, muito caseiro. Hoje vocês estão vendo o teste, né? A primeira gravação dessa forma um pouco mais profissional aqui, que a gente criou aqui em casa. Então tá aqui um início de um estúdio, né, que a gente está montando aqui em casa, e essa é a primeira gravação, então é um prazer tê-los aqui, né, neste momento épico, nesse momento histórico, né, que está sendo esta primeira gravação do Diário de um Professor em Quarentena, com um pouco mais de qualidade, né? Já que falta qualidade para este professor, né, que tem um excesso de fofura, mas pouco conhecimento, então vamos botar um pouco de qualidade de som, um pouco de qualidade de imagem para vocês. Deixa eu ver se tá dando tudo certo aqui, eu tenho que olhar aqui essas coisas, tá dando, a princípio tá dando tudo certo, então vamos lá, vamos conversar. Diário de um Professor em Quarentena, hoje de número 14. Já foram 13 vídeos, esse é o 14º vídeo, desde que começou o isolamento social, desde que começou esse momento, né, de distanciamento, de quarentena, né, que a gente está enfrentando. Por causa disso, esses vídeos, essas dicas, esses diálogos a respeito de direito processual civil, aquilo que eu chamo do processo civil com alegria, né? A desmistificação do processo civil, a simplificação do processo civil. O que eu venho dizendo para vocês? Me pautem, digam o que vocês querem que eu venha, que eu diga, que eu fale, que eu comento, e eu vou trazer isso para vocês. Hoje, doutoras e doutores, a gente vai fazer uma situação um pouco diferente, trazendo algumas circunstâncias jurídicas processuais que a pandemia gerou para nós. Tá? E eu quero falar especificamente sobre a resolução 313 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Por que eu quero falar desta resolução? Porque ela acarreta algumas circunstâncias interessantes, relevantes e que vale a pena uma opinião aqui, nada mais do que isso, para que vocês pensem a respeito, para que vocês raciocinem a respeito. Ou seja, o que eu quero aqui? Nada mais, nada menos que dar 2 ou 3 pitacos processuais em cima da pandemia. Quer dizer, então, todo mundo está indo, vindo, fazendo, né? A pandemia traz que tipo de consequência jurídica processual? Pois bem, eu vou dar aqui 2 ou 3 pitacos a respeito de consequências, circunstâncias, situações geradas pela pandemia, geradas por esta situação diferente, né, que nós nunca neste século, nem no século passado, tínhamos enfrentado. Tá? Então, o que eu trouxe para vocês? Primeiro eu estou trazendo uma resolução do CNJ. Vejam, nós estávamos com um problema. Qual é o problema? Nós tínhamos uma situação onde era necessário, e ainda é, né, o distanciamento social, e nós tínhamos processos em andamento, nós tínhamos necessidade de comparecimento de partes, advogados, testemunhas, serventuários, juízes, promotores, ao fórum e aos tribunais. Tá? E aí nos mandaram para casa. Como é que ficam os processos? Como é que fica o andamento processual? Como é que ficam os prazos? Tá? O CNJ teve a pretensão, com a resolução 313, de tentar regular essas circunstâncias. Mas ele gerou alguns problemas. Tá? Vejam que a pretensão do CNJ, olhem, verifiquem a resolução 313, ele pretendeu suspender os processos. Aonde aparece isso? Se eu pegar a resolução 313, se eu conseguir fazer ela funcionar aqui, lá na resolução 313, no artigo 5º, diz assim, vamos ver se eu aprendi a mexer nesse troço aqui, vou botar aqui para vocês, olha só que bonito no vídeo, olha. Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação dessa resolução até o dia 30 de abril de 2020. Então percebam que a resolução 313 é clara, dizendo,
foram suspensos os prazos processuais, né, até o dia 30 de abril. Então estamos tudo parado, não corre prazo nenhum. O que corre? O que anda? A pergunta que emerge aqui é: os processos estão em andamento? Os processos persistem? Tá? Nós temos condições de fazer os processos andar? Tá? Esta é a dúvida. Então, esta resolução, ela gerou ou não gerou a suspensão dos processos? Aqui está dizendo que os prazos estão suspensos. A pergunta que eu estou fazendo para vocês é: os processos estão suspensos? Por quê? Porque a resolução está criando um chamado plantão extraordinário. Como assim o plantão extraordinário? Ali nos artigos 3º e 4º, né, diz que fica responsável neste período de suspensão dos prazos, que os processos ficarão ou andarão sob a responsabilidade de um plantão extraordinário. Tá? Então a pergunta que emerge é: vem cá, estamos com os processos suspensos ou não estamos? Eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 313 do CPC. O que diz o artigo 313 do CPC? Olha lá, artigo 313, suspende-se o processo. Eu acabei de ler o artigo 5º da resolução 313 e diz que os prazos estão suspensos até o dia 30 de abril de 2020, certo? Aqui no artigo 313 do CPC diz que suspende-se o processo. Ah, mas a suspensão do processo não acarreta a suspensão de prazo? Sim, o artigo 321 diz isso. Só que no inciso 6 deste artigo 313 diz que suspende-se o processo por motivo de força maior. Doutoras e doutores, será que esta pandemia não pode ser tratada como força maior? Eu entendo que sim. Aliás, eu não tenho dúvida que sim. Então, diante dessa circunstância, diante do fato do poder público nos estar mandando para casa, dizendo fique em casa, com razão, porque esta é a forma, esta é a maneira da gente tentar evitar que este vírus alcance proporções nunca antes vistas. Então, a pandemia, no momento que eles nos mandam para casa, isso não é força maior? No momento que eles dizem, quem vai trabalhar a partir de agora é um plantão, o trabalho é remoto, os fóruns e os tribunais, salvo o STF e o STJ, estão fechados. É para fazer home office. Vejam, isso não é força maior, segundo o inciso 6 do artigo 313, para fins de suspensão do processo também? Eu entendo que sim. E vejam, eu estou falando de uma lei federal chamada Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil não prevê claramente que nesta circunstância que nós estamos enfrentando, não seria o caso de suspensão de processo e não apenas suspensão de prazo? Eu entendo que sim. Aí vocês vão perguntar, tá, Feta, e qual é a diferença de um processo do Poder Judiciário determinar a suspensão de prazos ou a gente reconhecer suspensão de processos? Algumas. Por exemplo, segundo o artigo 314, vou botar aqui na tela para vocês, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. Se nós chegarmos à conclusão de que não há apenas suspensão de prazos, e nós temos uma resolução do CNJ, que nada mais é do que uma norma administrativa, que orienta, que tem a função de organizar o Poder Judiciário, tudo bem. Só que nós temos uma lei federal dizendo que força maior suspende o processo. E temos mais o quê? Um dispositivo legal dizendo que durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual. E aí? E se forem praticados atos processuais, o que acontece diante dessa prática de atos processuais? Haverá nulidade? Não sei. Se aqui está dizendo que é vedado, todo ato processual praticado naquele período será nulo. Só que vocês sabem que as nulidades dentro da legislação processual civil, elas são regidas pelo princípio do pas de nullité sans griffe, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Então,
se nós chegarmos à conclusão de que houve não apenas a suspensão de prazo, mas também ocorreu a suspensão de processo com base no 313, inciso 6, e em decorrência dessa suspensão do processo não podem ser praticados nenhum ato processual, nós vamos ter que analisar se forem tratados, forem cometidos, forem produzidos atos processuais neste período, se esta produção de atos gerou prejuízo. Porque se gerou prejuízo, haverá nulidade, porque não poderiam ter sido praticados tais atos processuais. Vejam que raciocínio interessante que a gente pode ter a partir de agora, diante deste acontecimento pandêmico, diante deste efeito processual que pode gerar a pandemia. E o nosso CNJ não foi capaz de aclarar, de esclarecer, de cuidar com essa circunstância. Só que não é só aí, eu vou dar um outro exemplo. Existe uma outra circunstância dentro do Código de Processo Civil, lá no artigo 1004 do CPC, que nos traz um troço muito maluco. Se eu conseguir botar aqui, vai ficar legal. Se nós chegarmos à conclusão de que não há apenas e tão somente suspensão de prazos, mas há também suspensão de processo, que o processo tem que ser suspenso na forma do artigo 313, inciso 6 do CPC, o artigo 1004 do CPC, ele traz um troço muito legal. Quer ver? Vou botar na tela aqui para vocês acompanharem o meu raciocínio e vejam que loucura pode acontecer a partir de agora. O artigo 1004 diz o seguinte: se durante o prazo para interposição do recurso sobrevier falecimento da parte do seu advogado, tem nada a ver, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o processo. Aonde está o motivo de força maior? Artigo 313, inciso 6, que nem eu acabei de mostrar para vocês. Então, se nós concordarmos que a pandemia é motivo de força maior, que a pandemia, sendo motivo de força maior, não pode apenas suspender prazos, mas tem que suspender o processo, esta circunstância gera um efeito quanto aos prazos recursais. Qual é o efeito quanto aos prazos recursais? Vamos dizer, Fetter, mas não tem problema quanto aos prazos recursais, estão suspensos os prazos. Olha só como é que termina o artigo. Qual é a consequência de um prazo suspenso? Terminada a suspensão, eu tenho o resto do prazo, o saldo do prazo. Então, se eu tinha 10 dias, foi suspenso o prazo, terminou a causa suspensiva, eu tenho mais 5. Então, eu tinha 15, passaram-se 10, foi suspenso. Terminou a causa suspensiva, eu tenho mais 5. Isso é a consequência da suspensão. Olha só o que diz o artigo 1004 do CPC. Ocorrendo motivo de força maior, o curso do processo, sendo tal prazo restituído em proveito da parte, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Se reconhecermos que a pandemia é motivo de força maior e que gera a suspensão de processo, todos os prazos recursais, eles não estão suspensos, eles estão interrompidos. Tá, e daí? E daí que, terminada a pandemia, terminada esta suspensão do processo, eu vou ter todo o prazo de novo, integralmente. Por quê? Porque interrupção de um prazo gera qual consequência? Terminada, encerrada a causa interruptiva, eu tenho todo o prazo de novo, eu tenho todo o prazo de volta, mas foi suspenso o processo. Sim, foi suspenso o processo, mas foi suspenso por motivo de força maior. Se eu reconhecer que pandemia é motivo de força maior e gera suspensão de processo na forma 303, inciso 6, eu tenho que necessariamente aplicar o artigo 1004 quanto ou referente aos prazos recursais. Viram que legal
Que troço interessante que a gente pode criar aqui com este raciocínio. Viram como a pandemia tem efeitos processuais, doutoras e doutores? Existe uma outra coisa a respeito da pandemia que me chama muito a atenção e que está ali na resolução do CNJ, especificamente no artigo 4º. Olha só o artigo 4º. O artigo 4º diz assim: no período de plantão extraordinário fica garantida a apreciação das seguintes matérias. Como assim? O CNJ, embora esteja dizendo que os prazos estão suspensos, ele acaba suspendendo os processos. Por quê? Porque ele está dizendo que só serão tratadas, apreciadas, julgadas as matérias do artigo 4º e seus incisos da resolução do CNJ. Então vejam como mais razão eu tenho ao defender que não há apenas suspensão de prazo, mas também há suspensão de processo, tá? Então, durante este período de pandemia até o dia 30 de abril, o plantão extraordinário apreciará as seguintes matérias. Aí eu quero chamar a atenção do inciso 2, que diz ali, medidas liminares. Doutoras e doutores, nós não temos no CPC medidas liminares, nós temos decisões liminares. Depois fala antecipação de tutela. Nós não temos antecipação de tutela. Eu faço com que eu desafio vocês a encontrar dentro do CPC antecipação de tutela. O que nós temos? Tutela provisória. Tutela provisória de urgência antecipada e cautelar, tutela provisória de evidência. Nós não temos a figura da antecipação de tutela. Errou o CNJ, meus amigos. Errou a terminologia. Ele tinha que ter dito aqui, no plantão extraordinário ficam livres os magistrados e os juízes para analisarem a tutela provisória, pedidos referentes inerentes à tutela provisória. Jamais poderia usar essa terminologia que é do Código 73, medidas liminares e antecipação de tutela. Está errado, tá? Está processualmente equivocada a forma usada, a terminologia usada pelo CNJ. Isso é doloroso, doutoras e doutores, isso é uma coisa que não poderia acontecer, mas aconteceu. Né? Estamos aqui diante de uma circunstância diferente. Né? Eu sou meio exagerado, né? Eu chego a dizer que é assustadora esta postura, essa terminologia usada pelo CNJ. Para terminar, né, estamos aproveitando, então, mostrei para vocês, né, que, na minha opinião, não estamos diante de simplesmente de uma suspensão de prazo, estamos diante de uma suspensão de processo. Mostrei para vocês que essa suspensão de processo pode acarretar interrupção de prazo recursal. Tá? E mostrei para vocês que o artigo 4º, inciso 2 da resolução 313 do CNJ está utilizando uma terminologia errada, equivocada. Existe eu disse que queria dar 2 ou 3 pitacos, existe um terceiro pitaco. Tem um vídeo meu aqui, nesses diários da quarentena, de um professor em quarentena, que eu falo sobre a execução de alimentos, certo? Certo. O que eu disse nesse vídeo? Que quando o credor de alimentos escolher a execução de alimentos, escolher a forma de cobrar alimentos com pedido de penhora, ele tem uma vantagem contra os demais, ou em relação aos demais. Qual é a vantagem? Se a dívida não é alimentar, o salário, o rendimento, o faturamento do devedor não pode ser penhorado. Na dívida de alimentos, na dívida alimentar, o salário pode ser penhorado, existe esta exceção, tá? No limite do artigo 529, parágrafo 3º, até 50% dos ganhos líquidos do devedor, certo? Então, o que isso tem a ver com pandemia? Tem a ver que o governo federal, de forma correta, tá? Uma das poucas coisas corretas que fizeram até agora o governo federal, tá? O governo federal criou um auxílio emergencial de R$600, tá? Para quem precisa, e já devia ter feito isso há muito tempo. Tá? Enfim, ótimo, fantástico. O que isso tem a ver com o processo? Tá?
Este auxílio, ele tem natureza jurídica de rendimento. Se tem natureza jurídica de rendimento e uma dessas pessoas que vai receber esse auxílio for devedor de obrigação alimentar e tiver uma execução em andamento, o que eu estou afirmando? Que este valor pode ser penhorado, que este valor pode ser bloqueado. Tá? Eu estou defendendo aqui, né, entre chuvas e trovoadas, que o auxílio emergencial, se o beneficiário desse auxílio emergencial for devedor de alimentos, o credor de alimentos vai ter a oportunidade de buscar o bloqueio de pelo menos metade desse valor. Pensem a respeito, raciocinem processualmente. Então notem que a pandemia, que as regras que estão sendo editadas, né, elas têm muito mais efeitos de direito ou relacionados ao direito material, concordo, mas tem efeitos processuais bem interessantes para quem pensa, para quem raciocina. Não precisa concordar comigo, mas a partir dessas ideias, pense, raciocine, discorde até, diga, Fetter, não concordo, né? Mas cabe a nós, exercitores do direito, pensar e raciocinar a respeito. Tá legal? Beleza pura, era esse o recado de hoje, era isso que eu queria passar para vocês no dia de hoje, aqui fazendo a estreia deste equipamento que pretendo usar daqui para frente, né, trazendo um vídeo, um som de melhor qualidade, né, e tentar melhorar a qualidade também do ensinamento que vem para vocês, que entra pelo ouvido e vai direto ao coração. Tá legal? Tamo junto, né? Diário de um Professor em Quarentena continua todos os dias, a qualquer momento está saindo um novo vídeo, está saindo novas dicas, novas opiniões a respeito de direito processual civil. Gostaram? Dá um like lá, né? Faz um gordinho feliz, faz um fofo exultar de alegria e dá um like. Não gostou? Olha os outros. Não gostou? Manda um recado para mim, Fetter. Não gostei daquele. Aí me dá uma ideia do que eu devo fazer, do que eu devo comentar. Me dá a oportunidade, né, de fazer algo que vocês gostam aqui agora. Acompanhe no meu canal no YouTube e acompanhe meu Insta, prof.fetter. Toda hora tem uma coisa legal lá, né? Se não é de direito, é de vida. Tá? Beijo, um abraço, se comportem, não façam nada que eu não faria e se dormirem, sonhem comigo, tá bom? Um abraço e um beijo. Tchau.